Então, o pessoal que é de desenvolvimento, por favor, não estranhe que a gente fala mal de desenvolvimento. Brincadeira, a gente não fala mal. Brincadeira, a gente não fala mal. Pelo contrário, né? A gente tem produtos da família System Center para fazer com que todo mundo se abrace no final do dia. Ninguém se abraça aqui não. Não tem nada disso. Tá falando deles, não da gente. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Essa é a nossa última sessão do Azure Summit, focada em nuvem pública e privada, gerenciamento delas, usando o System Center, integrando Windows Server, System Center e Azure. Bom, meu nome é Fábio Raro, trabalho aqui na Microsoft no time de Technical Evangelism, trabalho como especialista em infraestrutura. Junto comigo, por favor. Eu sou o Vinícius Apolinário, faço a mesma coisa que o Raro. É o cluster, né? Também não é muito boa, assim. Péssima comparação. Eu estava esperando alguém falar. Se você queria concorrer a algum prêmio, esquece. Já foi sua chance. Beleza. Você acha que depois dessa piada ele quer algum prêmio? Ah, sim, é. No caso, o Vinícius, ele é a pessoa responsável pela parte dos IT Camps, que vocês já ouviram falar, que são nossos workshops que a gente faz pelo Brasil, mais focados em Windows Server, virtualização, System Center. Esse aqui é um dos conteúdos que vocês vão estar vendo, que a gente vai estar mostrando nos próximos IT Camps. E eu sou responsável pela parte dos conteúdos de infraestrutura do MTA. Então, o Virtual Academy sou eu que acabo cuidando só da parte dos conteúdos de infra, tá bom? E eu espero que vocês gostem hoje, porque aqui vocês vão ver na prática como é que você pode agora integrar os 3 ambientes numa única plataforma, tá bom? Vamos lá. Então, nós estamos... Pessoal, desculpa o atraso aqui, como o nosso grande amigo, Evi Lázaro, me atrasou um pouquinho, eu estou tendo que subir, aliás, o ambiente agora. Então, só um segundinho aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Legal. Os nossos contatos, nossos blogs sim, aqui. nosso Se Twitter. ainda não sabe. Nossos Twitters e os blogs, tá? Isso aqui é coisa de marketing, né? O pessoal adora fazer animação e tal. Deixa eu já passar tudo isso aqui. É mais fácil. Pode fazer o PPT, cara. Não foi você que fez. Escolhemos, né, cara? Sim, também. A gente vai fazer um negócio mais descontraído, tá, pessoal? Então, quem tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão, levanta a mão, já sai perguntando, que não tem problema nenhum. Então aqui é um slide mais para mostrar um pouquinho, para quem não conhece o System Center, para quem não sabe o que o System Center faz, quais são os produtos da família System Center, para explicar um pouco quais são os processos por trás do System Center e onde cada produto está inserido. Okay? Então, o System Center ele possui hoje alguns produtos. Quando a gente fala System Center, a gente não está falando de um produto, mas a gente está falando de vários produtos. É claro que você pode você pode optar por instalar apenas, por exemplo, o Service Manager. Quero só o Service Manager. Ok, você pode fazer isso. Quero só o Virtual Machine Manager. Você pode fazer isso. Okay? Mas a ideia é ter uma suíte completa de gerenciamento. Então, quando a gente está falando de gerenciamento, seja em nuvem privada ou nuvem pública, é a família System Center que vai estar trabalhando. Okay? Então, quando a gente olha hoje, quando a gente tem todo o ambiente de TI fornecido como um serviço, então a gente está falando de nuvem, a gente tem lá duas pessoas importantes, que são as pessoas que são os donos das aplicações. Então, o cara que diz, eu preciso da aplicação funcionando. E o cara por trás do ambiente, que é o cara de IT, que vai deixar isso funcionando. Para o System Center, como é que funciona tudo isso daqui? Você sempre vai trabalhar com um portal de autoatendimento, então tudo que o seu dono da aplicação, os seus usuários precisam, eles têm portais de autoatendimento para que eles possam acessar recursos, solicitar recursos, criar serviços e assim por diante. Como você tem tudo por portal de autoatendimento, você tem que abstrair muito do seu ambiente. Então a gente cria uma camada intermediária que a gente chama de entrega de serviço e automação. Okay? Que é basicamente empacotar o que o cara que está solicitando solicitou efetivamente e mandar isso para o seu data center de uma forma consistente e que realmente sai do outro lado funcionando. Okay? Quando a gente olha nos produtos que gerenciam o nosso ambiente, a gente tem alguns produtos importantes aqui. E a gente está falando basicamente de ambiente Microsoft, Azure, a gente está falando de on-premises, pode estar no seu ambiente interno, nuvem privada, ou sem ser nuvem, só virtualizado e tudo funcionando. Ou você tem um service provider. Mas como é que estão os produtos por trás de tudo isso daqui? Quando a gente está falando de portal de autoatendimento, a gente está basicamente falando de App Controller, que é um produto que fala com o Virtual Machine Manager lá atrás, já vou explicar o que é, que vai fornecer uma interface para os usuários
para eles acessarem a nuvem, seja pública ou privada, e solicitarem recursos dessas nuvens, ok? Os outros portais de autoatendimento, de helpdesk, de catálogo de serviço, por fazerem parte do modelo de ITIL, eles estão dentro do Service Manager, ok? Então o Service Manager é o produto da Microsoft que vai gerenciar todo o ciclo de vida de um serviço, ok? Nessa área, onde a gente falou de entrega de serviço e automação, a gente também tem o Service Manager com alguns workflows que vêm prontos ou que você pode criar. E o Orchestrator, que é um outro produto que também vai fazer a parte de automação dos processos dentro do seu ambiente. Então, Self-Service e Service Delivery Automation, vocês já perceberam que a gente está falando de processo. Né? Então, um dos pontos principais para quem quer implementar a família do System Center é entender que não adianta eu querer pegar, por exemplo, um Service Manager e colocar ele para funcionar se eu não tenho processos maduros, né? Se eu não tenho maturidade de processo dentro do meu ambiente. Né? Eu não documento nada, eu não abro nenhum tipo de incidente quando o usuário tem algum problema e já saio querendo colocar um Service Manager. Não funciona dessa forma. Okay? O VMM você pode querer colocar para gerenciar seu ambiente, legal. O Configuration Manager você pode querer olhar os seus ativos, legal. O Service Manager você precisa primeiro entender os processos que você tem, se você não tem, você criar processos para depois implementar. Okay? E os produtos da infraestrutura por trás, a gente tem o Virtual Machine Manager, Operations Manager, Configuration Manager e Data Protection Manager. Virtual Machine Manager é o cara que vai olhar o ambiente de virtualização, vai gerenciar hosts, vai fazer processos automatizados de movimentação de máquinas virtuais de acordo com o desempenho, vai permitir que você gerencie a nuvem privada, que você enxergue como está a capacidade do seu ambiente, que você tenha templates e modelos para a criação de máquinas virtuais e serviços. Se der tempo a gente mostra, inclusive, a parte de serviços para a nuvem privada. Né? O Operations Manager é o cara que vai gerar alarmes para você dentro do seu ambiente. Né? Então ele vai olhar os seus serviços, os seus servidores, a sua infraestrutura de rede, a sua infraestrutura em geral, e vai levantar a mão para dizer que você tem um problema no seu ambiente. Ele vai gerar alertas, basicamente. Eu estou sendo bem simplista para a gente pular isso daqui e mostrar as coisas funcionando. Ok, pessoal? Só para que vocês entendam onde cada produto está encaixado. O Configuration Manager é o cara que vai gerenciar os ativos do seu ambiente. O que significa gerenciar ativos? Significa fazer inventário de hardware e software, fazer deploy de software para as máquinas, gerenciar dispositivos que se conectam na rede. Né? Então, essa é mais ou menos a ideia do Configuration Manager. Hoje ele tem antivírus integrado também, o Forefront, Endpoint Protection, que antes era um produto à parte, agora está dentro do Configuration Manager. O Data Protection Manager, como o próprio nome diz, é o nosso software de backup e restore. Então, tudo que você tem no seu ambiente, você vai proteger com o Data Protection Manager e você pode restaurar também com esse produto. Ok? Deu para entender onde cada produto está posicionado? Tranquilo? Vamos lá. Quando a gente está falando de nuvem, e aí é uma das coisas que foi bastante dita hoje, é a questão de nuvem pública, nuvem privada, integração das duas nuvens. Qual que é a visão que a gente tem de nuvem híbrida? Quando a gente fala de nuvem híbrida, a gente está falando basicamente de ter uma aplicação que pode estar rodando num data center da Microsoft, no seu data center ou num data center de um provedor. Né? E isso pode ser infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço. O ponto importante aqui quando a gente está falando de gerenciamento é que você tem que ter uma única interface ou um único produto que consiga entender tudo isso daqui e mostrar para você um resultado condensado. Porque não adianta você ter, por exemplo, diversas consoles que uma mostra o gerenciamento, por exemplo, mostra alertas só do seu ambiente físico, outra só do seu ambiente virtual, outra só do seu ambiente que é on-premises, outra só que é do seu ambiente de nuvem pública. Se você tem alguma coisa em hosting com algum provedor, você pode indicar qual que é o endereçamento público do VMM desse hoster, e numa interface dentro da sua empresa você consegue pedir para criar máquinas virtuais dentro do hoster que está sendo acessado. Então são os 3 pontos: nuvem privada, nuvem pública com Azure ou nuvem pública com um hoster dentro da mesma interface. Ok? Posso continuar falando aqui? Pode continuar. Vamos falar do nosso último cenário aqui, que é o cenário onde a gente integra mais produtos, que é o cenário onde a gente tem, por exemplo, o Service Manager trabalhando junto com o Orchestrator. Né? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Deixa eu avançar um pouquinho os slides.
Quando você tem todo um processo de padronização de um serviço, tem algumas coisas importantes. O primeiro é a questão do catálogo de serviço, né, que está dentro do Service Manager. O catálogo de serviço, para quem estudou um pouco de ITIL, sabe que a ideia do catálogo de serviço é que você possa empacotar alguma coisa e o usuário solicita aquilo e aquilo sai através de um workflow funcionando, né? Então o Service Manager faz isso. Eu posso, por exemplo, visualizar a minha nuvem privada, eu verifico que eu tenho, por exemplo, 4 GB de memória que eu posso alocar para máquinas virtuais. Onde estão esses 4 GB? Não sei, mas eu sei que eu tenho 4 GB, mas eu preciso de mais. Eu posso acessar o catálogo de serviços e solicitar, por exemplo, mais memória do meu ambiente. Essa é a ideia de ter um catálogo de serviço. Algumas outras coisas importantes, como por exemplo, a requisição de serviço, né? Então a requisição de serviço, a ideia é fazer essa solicitação que eu acabei de falar. O ponto importante aqui é que isso aqui precisa ser empacotado para dentro do seu ambiente, né? E essa solicitação pode passar por uma aprovação. Então tem um workflow dentro do Service Manager já para tratar a requisição de serviço. Agora tem um outro ponto, que é a execução dessa requisição. E aí a gente tem um outro produto, que é o Orchestrator, onde você pode criar o workflow, né? Isso aqui é a interface do workflow na parte onde você cria esses workflows, né? Que a gente chama de runbook. O que é esse runbook? É um processo detalhado que você montou integrando produtos do seu data center para fazer essa solicitação que foi empacotada dentro do Service Manager. Então, por exemplo, uma solicitação dentro do Service Manager pedindo para que um usuário seja ingressado em um grupo, por exemplo, para ele ter acesso a uma pasta. Você pode criar o template dentro do Service Manager, esse pacote, né, de serviço, onde o usuário passa os parâmetros, e esses parâmetros são passados para dentro do runbook para que ele seja executado atrás do seu Active Directory, sei lá, onde for que você colocou para executar qualquer tipo de ação dentro do Orchestrator. Mas a ideia é essa, que você possa pegar esse processo que antes você fazia manualmente e colocar dentro do Orchestrator. E o legal aqui seria, na verdade, mostrar, né? Então, aqui só mostrando que o processo de provisionamento vai ser iniciado, seja no serviço que for. Essa aqui é a interface, por exemplo, do VMM. E um negócio legal que vocês viram na apresentação do Condé, por exemplo. Funcionou? Legal, vou mostrar já. É justamente isso aqui, ó. Quantidade de instâncias. Vocês não fizeram aquilo ali no Azure? Pois é, eu posso fazer aqui também. E aqui eu falo quantidade máxima de... Eu posso colocar 50, 100, 300, quanto o que eu dimensionei do meu hardware. Qual que é a ideia? Se essa aplicação aqui, essa primeira camada, vamos supor que fosse meu servidor de web, começou a ter muita carga, e eu tiver um Operations Manager para que ele detecte aquela sobrecarga, aquele excesso, ele já pode começar a provisionar máquinas até chegar ao número máximo que eu defini aqui. Mais uma vez, qual que é o ponto? Eu não boto a mão para fazer isso. Não dá para fazer com qualquer tipo de aplicação, é óbvio. Se eu tenho uma aplicação lá feita em, sei lá, em Clipper, algum tipo de coisa, ela não suporta esse tipo de provisionamento. Tá? A aplicação tem que ser o que nós chamamos de stateless. Tá? Eu tenho que tirar uma cópia dela e ela tem que suportar esse balanceamento e assim por diante. Tá? Mas o ponto mais interessante é que depois que você define sistema operacional, propriedades desse meu ambiente, como por exemplo, configurações de hardware, a gente vai terminar de quantos processadores tem que ter nessas máquinas virtuais. Uma outra coisa interessante também, configuração do sistema operacional, eu quero que ele já ponha tais serviços do Windows, configurações da aplicação e do SQL também. Eu defino todo esse pacote, boto as propriedades, falo que a máquina vai entrar no domínio. Feito isso, basicamente, eu só posso um deploy depois. O que ele vai fazer? Vai botar a aplicação naquele meu ambiente. E aí vem a parte interessante. E se, de repente, agora, sua aplicação já está funcionando em nuvem, na sua nuvem interna, nuvem privada. Se essa aplicação começar a demandar mais processamento do que você tem na sua rede física. Esse é um ponto interessante. Aí vai entrar um app controller. Por que você pode fazer? O VMM e o Operations Manager podem detectar que está tendo muita carga. E o que ele faz? Já começa a provisionar máquinas, se ele tiver configurado a conta no Azure, ele já começa a provisionar máquinas lá no Azure e começa já a utilizar a sua conta do Azure e começa a balancear a carga. Isso é o que nós chamamos de transbordo. Tá? E você faz isso através dessa forma.
Então veja que cada ferramenta, só uma, não existe uma ferramenta única que faz tudo. Você precisa de várias ferramentas para que componham essa solução. Tá? Pessoal, funcionou aqui. O que estava acontecendo é que o serviço do SQL não tinha iniciado. Sem SQL, nem o VMM, nem nenhum produto da família System Center vai funcionar. Então, tudo no ar, funcionando. Essa é a interface do Web Controller. Eu loguei como administrador aqui, tá? E como administrador eu tenho algumas configurações. Por exemplo, eu tenho as conexões que eu tenho de nuvem. Então, por exemplo, eu tenho uma conexão com o meu ambiente de Virtual Machine Manager. Eu posso ter uma conexão proxy com um fornecedor, um hoster, né? E eu tenho a minha subscrição do Azure. Essa subscrição do Azure foi a que eu deleguei para o departamento de vendas. Eu deleguei para o departamento, então eu posso agora logar com uma conta que não é administrativa. Então olha só, não estou como administrador, reparem que eu loguei como administrador ou como administrador, né? Sabe o que é pior? O pior é que vocês viram que eu estava logando como administrador e ninguém falou nada. Todo mundo quer. Mas é que ele vai perceber que ele... Desculpa, nós vamos refazer essas páginas, temos que falhar no começo, tá? Só que vamos utilizar mais alguns minutos a mais da apresentação, tudo bem? A gente pede desculpa, mas a gente quis recuperar o ambiente para que vocês pudessem ver mesmo, tá? Vamos lá, pessoal. Então, reparem que agora não tem mais a parte de configuração, né? Estou logado com um usuário que não é administrador, na verdade ele é um usuário no domínio simples, que pertence a um grupo, que é o grupo de vendas, que é o grupo para quem essa nuvem foi delegada, né? Eu, inclusive, abri a parte do... Eu nem vou abrir o VMM, que o Hara já mostrou, então eu tenho mais ou menos a mesma coisa que o Hara fez. Só que aqui eu adicionei também uma conexão com o Windows Azure. Então eu tenho um Sales Private Cloud, que foi criado no VMM, fazendo exatamente o que o Hara falou, e eu tenho o Contoso Corp Public Cloud Connection, né? Então como é que funciona isso daqui? Eu tenho a parte de serviços e a parte de Virtual Machine. Reparem que o serviço que eu tenho rodando no Azure, ele já pegou e está mostrando aqui para mim. As máquinas virtuais que estão rodando, ele também já me mostra, que são duas máquinas virtuais, que inclusive rodam o meu blog, que é o ADM de Redes e o ADM de Redes 01, são duas máquinas virtuais que rodam no Azure. Então, pensando no ponto de vista do usuário, de quem está consumindo a nuvem, o que ele vai fazer? Ele vai clicar em Deploy e ele vai dizer primeiro, em que nuvem que você quer fazer esse deploy, você quer fazer essa implementação. Ele vai clicar aqui em Configure e vai dizer em qual das nuvens que ele vai querer fazer isso. Quando ele seleciona a nuvem do Azure, ele não tem muito detalhe, mas se ele selecionar aqui a nuvem privada, ele já tem detalhes, por exemplo, de quais são os limites que ele tem dentro do ambiente. E aqui eu deixei limitado, mas é claro que vocês poderiam colocar limites para esse cara. Por exemplo, ele pode colocar 50 GB de memória. Como é que ele vai dividir isso entre as máquinas virtuais? Como é que ele vai colocar isso em qual host que vai estar? Isso é diferente. Eu dou um OK aqui. Feito isso, ele me pergunta qual que é o template. Reparem que eu selecionei a nuvem privada, né? Já vou mostrar no Azure. Então, na nuvem privada, uma das coisas que eu posso fazer é empacotar as coisas para que o seu usuário receba tudo funcionando, sem ter que saber o que está funcionando por trás, abstraindo todo o ambiente de infraestrutura, né? Então, uma das coisas que o Hara falou é que eu posso, por exemplo, pegar o VMM e criar um ambiente onde o VMM vai instalar o sistema operacional, troca a senha do administrador, instala o Windows Server, troca a senha do administrador, coloca um IP para essa máquina, coloca NLB, instala o IIS, coloca a aplicação e está funcionando, né? Isso é o que você como administrador vai fazer para o seu cliente, é isso aqui. Ele vai selecionar lá que ele quer um serviço, a release desse serviço, quantas máquinas virtuais vão ser criadas para ele por conta desse serviço, para que ele funcione, e dá um OK. Olha lá, reparem que ele, até para que esse serviço funcione, ele precisa de duas máquinas nessa camada web. Essas duas máquinas, quando forem criadas, ele já vai instalar o Windows Server nessas máquinas, vai colocar um nome para essas máquinas, vai mudar a senha do administrador, vai ativar essas máquinas, vai colocar NLB nelas, vai instalar o IIS,
vai fazer o deploy da aplicação via web deploy e vai colocar isso aqui para funcionar. A única coisa que o seu cliente tem que fazer, isso aqui é obrigatório, tem que colocar um nome para esse serviço. Então, por exemplo, Sales Service, ele vai colocar prioridade, ele pode colocar o centro de custo para que depois seja cobrado da área dele. Não está obrigatório aqui, mas eu posso tornar esse campo obrigatório. Vou dar um OK aqui. Reparem que ele não precisa nem colocar, se ele não quiser, o nome da máquina virtual. Ele vai criar como Service 0001, Service 0002, né? E assim por diante. Reparem que já estão conectados na rede externa. Né? Ele escolheu o switch virtual? Não, ele quer que essas máquinas estejam conectadas na rede de produção. Ele não precisa saber que switch virtual está conectado. Isso aqui é na nuvem privada. Na nuvem pública é um pouco diferente. Então, se ele selecionar aqui a nuvem pública, ele vai me dizer que vai desfazer tudo que foi feito, então sim. E ele vai dizer qual tipo de deployment que ele vai fazer. Lembram que eu posso ter, por exemplo, o meu storage, né? Eu posso ter, que eu não tenho nenhum disco no caso. Eu tenho as imagens do Windows Azure, então eu posso selecionar aqui, por exemplo, Windows Server 2008 R2, as opções aqui, 2012 também com datas diferentes, SQL Server 2012 com 2008 R2 funcionando. Às vezes as coisas que você viram lá no Azure, tem aqui na interface do App Controller para tornar mais fácil para o seu usuário também, até porque você não vai colocar aquela interface do Azure para o seu usuário, você quer colocar uma interface mais amigável para ele e que vai fim a fim. Então ele dá um OK aqui e aí ele continua o processo de configuração, qual que é o Cloud Service que ele vai configurar. Então se já tiver um Cloud Service e quiser adicionar aqui, pode fazer, ou então você pode criar um Cloud Service aqui, né? E aí você faz todo o processo de criação, mas é muito mais simples, muito mais amigável para quem está fazendo essa solicitação, né? E outra, ele não tem interfaces distintas para a criação desse tipo de coisa, tudo na mesma interface, ok? Gostaram, pessoal? Tranquilo aqui com relação ao App Controller? Né? O Operations Manager foi um que eu não consegui abrir aqui, mas eu consegui abrir para vocês para mostrar o Orchestrator. O Orchestrator é o produto que eu falei para vocês que vai automatizar alguns processos. Então o que a gente tem aqui? O Orchestrator ele funciona da seguinte forma: você tem o que a gente chama de servidor de designer, que é um servidor que roda essa interface aqui. Não precisa ser um servidor, pode ser a sua máquina, cliente também, rodando esse designer. E você tem também os servidores que executam ações, né? O que acontece aqui? Eu vou criar os runbooks aqui e esses servidores que executam a ação, quando for necessário executar esse runbook, eles vão fazer a ação dentro dos servidores, dos serviços necessários, ok? Então, para que vocês entendam de uma forma muito simples o funcionamento do Orchestrator, eu vou criar um runbook bem simples que olha o espaço em disco e diz como é que está esse espaço em disco de um servidor. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta e coloquei um runbook aqui dentro, né? Que é esse monitor espaço em disco. Poderia criar outros aqui, então new runbook, ele vai criando vários runbooks aqui para edição. Para que eu possa editar, eu fiz um checkout e aí eu posso começar a editar esses caras. Reparem que eu tenho uma palheta aqui do lado que me ajuda a trabalhar com o Orchestrator, né? E nessa palheta eu posso importar algumas coisas que não vêm nativas, por exemplo, muito parecido com o Operations Manager, mas no caso do Orchestrator se chamam Integration Packs. Reparem que eu tenho até, obviamente, que é o que eu quero mostrar para vocês, do Azure, né? Então o que eu tenho aqui? Vamos fazer um bem simples primeiro, vou fazer um de, deixa eu ver se é de monitoração, que é esse aqui, se eu não me engano, que é o Monitor Disk Space. E pessoal, muito simples, vamos imaginar o seguinte, eu quero olhar um servidor e fazer uma mensagem dizendo como é que está o espaço em disco. Então eu tenho aqui já um item de monitoração que já faz o que eu quero. O que eu faço? Arrasto ele para cá. Simples assim. Então essa é a primeira parte do meu workflow. Eu quero olhar uma coisa e mandar um alerta. Falta o segundo passo, que é mandar o alerta. Entro aqui em Notification, coloco lá, por exemplo, vamos fazer um Send Platform Event. Arrasto para cá. Arrasto ele para cá. Simples assim. Quero integrar um com o outro, eu quero que daqui venha para cá. Eu clico aqui e arrasto para cá. Simples, né? Agora eu começo a editar esses caras. Então primeiro, vamos monitorar esse daqui. Vou vir aqui em propriedades. Ele vai abrir aqui a monitoria. Então o que ele está me falando aqui? Monitora, por exemplo,
o espaço livre no drive X se é maior do que 10 megabytes. Vamos editar isso daqui. Então, drive X, que drive que é esse? Primeiro, vamos colocar aqui o computador. Vamos escrever que vai ser mais fácil. Vamos colocar aqui, por exemplo, o host 01. Legal. Quando eu coloco o nome aqui, quando eu seleciono o drive, ele vai me mostrar os drives que esse cara tem. Então ele foi lá na máquina, viu quais eram os drives desse cara e colocou disponível aqui para mim. Vou selecionar, dou um OK. Legal. O que eu quero fazer? Eu quero saber se ele, por exemplo, é maior do que ou menor do que, e posso colocar aqui o valor e posso colocar o item que eu quero monitorar, megas, percentual ou gigas, né? Então, para que a gente possa ver isso aqui sendo executado, eu vou colocar o seguinte: eu vou verificar se o drive C no host 01 é maior do que 10 megabytes, né? O espaço livre é maior do que 10 megabytes. Se for maior, vou dar um finish aqui, vou pegar essa minha seta, vamos editar a seta, sucesso, ou seja, ele verificou que teve sucesso no passo anterior, dou um finish aqui, vamos editar o que ele vai fazer caso aconteça um sucesso naquele primeiro passo. Botão direito, propriedades, o que ele vai fazer aqui? Vai mandar um information, warning ou error. Para ficar fácil da gente ver, que está tendo algum problema, vou colocar um error, vamos colocar aqui, então, espaço em disco. E aí vem os detalhes. E aí começa a parte mais interessante do Orchestrator, que é você subscrever para algo que já foi feito. Então, por exemplo, botão direito aqui, posso subscrever a um Published Data. O que é esse Published Data? É dado que foi publicado nos passos anteriores. Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, espaço em disco do servidor. Eu poderia colocar host 01. Mas eu não quero ter que digitar aqui, eu quero que ele pegue do passo anterior. Então, botão direito, subscribe, published data, vamos colocar aqui computer, dou um OK, está em published data, vamos colocar aqui gigabytes available, ou percentual, por exemplo, dou um OK, coloco uma exclamação aqui para finalizar, dou um finish. Legal, criei o meu workflow. Muito simples, né? Vamos ver se isso aqui funciona efetivamente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, botão direito, eu vou fazer um check-in, que eu finalizei a edição, e aí eu posso dar um run aqui e iniciar o processamento desse cara. Tudo que você faz tem um log e um log history, né? Então, ele deve mostrar daqui a pouco que ele iniciou, olha lá, iniciou, está started, né? Eu tenho um workflow criado que vai trazer um resultado de acordo com o que foi colocado. O que eu queria mostrar aqui para vocês? Que no Windows, no Orchestrator, uma das coisas que você pode fazer é importar um Integration Pack do Azure. Quando você importa esse Integration Pack do Azure, uma das coisas que você vai fazer aqui nas opções é configurar qual é a conexão do Azure que você tem. Deixa eu abrir esse cara aqui. Olha lá. Então eu coloquei aqui qual que é, sabe aquele arquivo, aqui na verdade eu não cheguei a mostrar a configuração do App Controller, mas existe uma configuração de arquivo, de certificado digital que você precisa colocar, que vai ter acesso lá dentro do da sua subscrição do Azure. Eu coloquei o caminho do certificado, a senha desse arquivo e coloquei qual é o meu Subscription ID, né? Então tem toda a parte de segurança para que você só acesse a sua conta efetivamente. Feito isso, uma das coisas que você pode fazer é trazer para dentro do Runbook, vamos colocar aqui, por exemplo, Cloud Services, Deployments, Storage, então Virtual Machine, Disks, por exemplo. Então, se eu trouxer um desse daqui para dentro, tem que parar o Runbook primeiro, vou parar ele, vou fazer um checkout aqui, trazer aqui do Virtual Machine, Disks, por exemplo. Quando você trabalha com esse cara, ele vai trazer informações lá do seu... Então, olha só, dentro do Contoso Azure, que é a conexão que eu tenho, quais são as propriedades que você quer analisar. Aí você tem aqui uma atividade, e aí você tem lá o que você quer fazer. Você quer adicionar um disco numa máquina virtual, você quer deletar um disco de uma máquina virtual, você quer listar discos da máquina virtual, atualizar, enfim, tem uma série de ações que você pode fazer. E aí o que você pode imaginar aqui? Qual que é o processo manual que você tem hoje de fazer alguma atualização no Azure? Você pode automatizar com o Orchestrator aqui. Okay? Então a ideia do Orchestrator é construir um workflow consistente que vai executar uma ação
de acordo com o que você passar de parâmetros aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ele tem um pré-teste? Tem. No caso, você foi fazer o teste? Tem. Na verdade, ele tem toda uma plataforma... Na verdade, ali eu estou executando direto, né? Não, mas eu tenho uma plataforma de teste aqui. Você... Nessa interface aqui, você consegue testar e aí ele vai te passando, conforme você vai executando, ele vai te passando quais são as informações que ele está pegando. A única coisa é que essa interface aqui, como ela é de teste, dependendo do que você está fazendo, ele pode não ter acesso correto, né? Então, por exemplo, o seu runbook server, que é o cara que executa uma ação, ele está olhando lá perto do servidor para executar aquela ação. Então você sabe que quando você construir o workflow, o servidor que executa vai conseguir fazer, mas da sua máquina, no seu ambiente, você não tem acesso àquele destino. Entendeu? Então você não vai conseguir capturar no teste todos os dados corretamente. Então tem que ponderar isso aqui. Okay? No caso do Azure, como é só acesso à internet, não vai fazer muita diferença. Mas tem essa plataforma de teste sim. Mas é isso, pessoal, para mostrar para vocês que a plataforma está pronta para gerenciar o ambiente interno de vocês ou o ambiente de nuvem pública, seja IaaS, seja PaaS, você pode monitorar com o System Center no seu ambiente. Ok? Obrigado, pessoal.